Oi, meu aluno do primeiro ano, tudo bem com você? Que bom! Hoje a nossa aula vai continuar trabalhando sobre textualidade e significação. Nós vamos corrigir algumas questões da apostila que ficou propostas, ou melhor, ficaram propostas para que você executasse. Então agora você faça a correção, certo? Qualquer dúvida você anota e na nossa aula Zoom a gente conversa. Vamos lá? Pega a sua apostila e vamos corrigir. Muito bem. Você agora pegou a sua apostila, certo? E eu peço que você abra ela na página 11, para que nós possamos corrigir as atividades propostas. A correção, ela vai acontecer a partir de um texto que você tem na apostila, certo? Que é esse texto aqui da página 10, onde fala A Bíblia é um dia de tristeza. Esse poema é de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Lembrem-se que este poema pertence ao romantismo. O romantismo foi um período literário onde eu tinha o subjetivismo, onde eu tinha muito amor, a idealização a este amor, certo? Então, na hora da escrita, eu vou ver muita pontuação de exclamação, pontuação que me remeta a sentimentos, como também terei interjeições, certo? E eu também vou perceber que o texto, ele está na primeira pessoa. Então, aqui na página 11, na questão 1, nos diz o seguinte: contribui para a construção desse subjetivismo e sentimentalismo. Aí eu tenho três alternativas. Qual será a alternativa verdadeira? Vamos ver a letra E. Por quê? A letra E nos diz que a 1 e a 3 estão corretas. Por que a 2 está errada? Porque diz o seguinte: o uso do sinal de interrogação presente em quem pode ver o formigueiro oculto que o humano coração rói e lacera, certo? A isso que contribui para o subjetivismo e sentimentalismo? Não, o que contribui é aquela forma de exemplificar sentimentos com interjeições, com ponto de exclamação, e também no uso da primeira pessoa. Vem consolar-me, certo? Que refere-se a quem? A eu. Então, por isso é a letra E. Agora, a questão 2. A leitura do texto permite afirmar que o poeta encontra o quê? Olha só o título, A Bíblia em um dia de tristeza. O que será que ele faz com a Bíblia no momento que o poeta se sente triste? Ele busca conforto, certo? Para aquele sofrimento inesgotável daquele amor impossível, que é uma característica do período. E agora a questão 3, levando em conta, melhor, né? O contexto, em qual dos versos nós conseguimos perceber uma expressão de sentido metafórico. Lembra que metáfora é uma figura de linguagem onde ela expressa uma comparação subentendida, porque eu não tenho o termo ali como, por exemplo, tão, quanto, tanto, que, não temos esses elementos. Qual seria então da 3? A letra C, quando ele diz quem pode ver o formigueiro oculto, esse formigueiro oculto é os sentimentos dele, né, que está lá. A gente fala coração, mas está lá na mente do eu lírico. E aí, na questão 4, eu tenho a relação semântica entre as duas declarações do poeta pode ser adequadamente expressa pelo articulador, certo? Aí ele diz, feliz quem nos seios de sua alma acha uma grande ideia que o consola, como uma taça de suave néctar que lhe acalma as entranhas sequiosas, certo? E aí ele inicia a quinta estrofe com a declaração: quem se resigna à dor não sofre tanto. Qual seria o elemento conectivo que eu iria usar ali para dar essa ideia de continuidade? Qual seria? Na 4, a letra D, o pois, que tem ideia de quê? De justificativa aqui, para complementar, então. Agora vamos à questão 5. Considerando, então, o contexto, analisar as seguintes afirmações. Aí eu tenho 3 afirmações aqui. Quais estarão corretas aqui na questão 5? A letra E. As 3 estão corretas, certo? Agora vamos à questão 6. Além da função poética, vamos lembrar, então, as funções da linguagem. Eu tenho a função poética, a fática, a referencial, a apelativa, a poética, certo? A emotiva. Agora, qual dessas funções aqui estão evidentes nos versos a seguir?
E aí continua, livro sagrado, vem consolar-me, vem saciar-me na minha dor. Meu peito ansiado de ti carece, sem ti falece o meu vigor. Ai, que lindo isso, gente. Pois bem, qual seria a letra que nós marcaríamos? A letra A. Por quê? Porque tem emoção e porque apela. Vem, está no imperativo. Vem consolar-me. Se você quiser, não, vem. Beleza? Agora vamos à questão 7. Dentro do contexto tem uma das alternativas que está falsa, está equivocada, está errada. Qual seria aqui na questão 7? A letra B. Olha o que diz ali. Mas o valor acaso dar tu podes, na quinta estrofe. O pronome destacado que o tu estabelece um laço de coesão com a palavra sofrimento do verbo anterior. Lembra, nós estamos trabalhando elementos coesivos, então aqui eu tenho a coesão referencial retomando, certo? Mas será que é verdade? Dentro do contexto não é isso que acontece. Por isso ela está falsa. Agora, na 8, que é uma questão pessoal, você vai responder se você concorda com o papel que o poeta atribui à Bíblia. Então, ele diz aqui que o que pode confortar ele está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade e é vida. Então, como naquele período a influência da igreja era muito forte, então aquele amar incondicional para ele se tornava algo pesado. Onde haveria alívio para essa dor? Na palavra, certo? Mas você coloca isso com as suas palavras, porque aí é pessoal. Agora você vai virando as páginas aí da sua apostila e nós vamos ver agora, se você acertou todas, bravos para você. Na página 18, que agora nós vamos ver só as questões de olho no vestibular. As questões só objetivas também. Então vamos lá. Na número 1, eu tenho aqui uma questão do ENAD, do MEC. E aí eu tenho aqui 3 trechos, né, excertos, falando sobre uma obra do Woody Allen, Sem Plumas. E aí, qual seria ali a questão que eu marcaria como pertinente ao que foi proposto? Que letra nós marcaríamos na número 1? A letra A, por quê? O texto 1 é incoerente, pois não faz sentido no contexto em que foi escrito. E ali eu tenho aqui um trecho de dissertação de um aluno do ensino médio. Percebo que ele usou um monte de palavras. Eu tenho elementos coesivos, mas não dá para entender o que ele disse. Então está incoerente, certo? Isso não fecha nada com o que eu tenho nos outros itens, no 2 e no 3. É algo totalmente fora do assunto ali. Agora a questão 2. Assinale a única alternativa que pode substituir o termo em destaque no trecho a seguir. Vamos ver, tem um trechinho do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Uma literatura realista. Vencera meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento. Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei o os está destacado. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Então, esse termo destacado, aceitei-os. Quem que ele aceita? Vamos ver. Ele aceita a ternura política e o casamento, certo? Letra D. Agora estamos na página 19. E na página 19 você tem um texto, certo? Do José de Alencar, Come Porque Sou Romancista. E aqui ele diz, Come Porque Sou Romancista, ele vai explicando da onde surgiu essa vontade, esse desenvolver para a escrita, certo? Ele conta um episódio da infância dele ali, interessante até para você ler, acredito que você tenha lido. Aí na questão 13 o seguinte, a reação do padre Carlos é muito diferente daquela que apresentam as senhoras diante da morte do personagem, situação que, no texto, é demarcada também pelo emprego de certas palavras. A diferença entre a reação das senhoras e a do padre Carlos é indicada pelo uso das seguintes palavras. Que palavra, então, eu posso fazer essa relação? E aí você marcaria com certeza a letra D, que é comoção e gargalhada. Agora vamos à questão 4. Foi o pai de Amanda que morreu, disse, mostrando-lhe o livro aberto. Compreendeu o padre Carlos e soltou uma gargalhada. Isso lá na linha 27 a 29. De acordo com o texto, a compreensão que o padre teve da situação foi possível pela combinação das palavras do narrador com o que exatamente? Com um gesto simultâneo e falou. Então, ele falou e ao mesmo tempo ele gesticulou. Está na letra A. Agora vamos a 5. O vocábulo sublinhado no fragmento que
corrompiam-lhes os seios. Linha 16 e 17 faz referência a uma palavra já enunciada no texto. E essa palavra que se refere ao vocábulo lhes é quem? Vamos ver? Ah, letra C, senhoras. Isso aí é uma coesão referencial. Lembra-se isso que os pronomes pessoais, eles fazem isso, eles retomam, explicam o nome. Agora, a questão 6. Na questão 6 é para você assinalar a sequência correta, certo? E aí eu tenho ali um vocabulário relativo a futebol, o 2 é comparação, o 3 é enumeração de termos e a 4 é coesão por substituição. Qual você marcaria aí? Vamos ver. A letra A, na sequência 2, 4, 3 e 1, certo? Preciso que você leia isso com calmamente para você entender bem a questão. Agora aqui na questão, na página 20, que é já finalizando a nossa correção, eu tenho aqui um texto que é do Chomsky, Reflexões sobre a Linguagem, que é um linguista que fala sobre a questão da como surge a linguagem, de determinadas palavras, como ela se desenvolve no nosso cérebro, como que nós falamos ela, e ele faz um estudo da língua, certo? Bom, aí na 7 pede o seguinte: releia o fragmento a seguir e assinale a única alternativa que contém um objetivo de estudo da linguagem que não foi mencionado pelo autor. Você precisaria voltar lá e dar uma lidinha. Mas que letra você marcaria depois da leitura? A letra B, que é descobrir os efeitos da utilização dos elementos da linguagem humana sobre os sinais próximos do homem. Isso ele não fala, certo? Agora a questão 8. Você leu esse fragmento anterior, certo? E agora você percebeu que o Chomsky, ele considera que os princípios abstratos e universais que regem a linguagem decorrem de características mentais da espécie. Então, isso significa que considera a linguagem ligada a quê? Se já está ligado à mente do ser, do indivíduo, então seria o quê? Muito bem. Letra D, ao plano ao biológico. Então, quando nascemos, ela já está a linguagem intrínseca no nosso desenvolvimento biológico. Ela vai ser agora estimulada. Agora, a questão 9. No terceiro parágrafo do texto, o autor emprega 3 vezes o pronome possessivo sua. E considerando que os possessivos apresentam nos textos uma função anafórica, lembra que anafórico ele retoma algo que já foi dito. Ou seja, fazem referência a um termo oracional anterior. Nós temos que apontar agora a alternativa que indica o núcleo desse termo. Onde seria? Qual você marcaria? 9, letra A elementos, a palavra elementos. Muito bem. Agora vamos à questão 10. Beleza, gente? Estamos quase terminando. O mesmo Senhor o disse: eu não vim para ser servido, senão para servir. E todos esses que me seguem e me assistem, todos esses que eu vim buscar e me buscam, eu sou o que os sirvo a eles e não eles a mim. Quanto ao emprego das formas pronominais que e me destacados nesse fragmento, nós vamos ver aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E aí eu tenho 4 parênteses, tá? Para organizar e depois marcar a alternativa correta. Qual vocês marcariam aí? A letra A. Apenas falso está o terceiro parênteses, tá? Onde diz que o pronome me na primeira ocorrência refere-se à expressão todos estes. Então, você volta lá e vê se ele faz isso. Não faz. Então, esse é o único que está errado. Parabéns, estou feliz com você, porque você corrigiu os exercícios que nós propusemos, certo? Palmas para você. Muito bem. Mas agora é o seguinte, eu quero dar um retoquezinho agora no nosso conteúdo da próxima aula, que é intertextualidade e compreensão de sentido. Bom, aqui eu tenho uma citação do Che Guevara, que diz: a argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamos-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Lindo isso, né? Só que essa citação que ele disse está na Wikipédia. Então, isso é uma intertextualidade. Lá no site, eles pegaram essa citação e jogaram lá por algum motivo. Isso chama-se alusão. Então, intertextualidade é quando 2 textos ou mais, eles falam sobre o mesmo assunto. Então, eu aproveito no meu texto um outro texto que mantém o mesmo sentido, certo? Isso aí chama-se alusão. Outro tipo que nós teremos, observem aqui essa cena, ó. Tem uma cena do filme aquele Titanic de 1912 e uma cena dos Simpsons ali em 1989, né, épocas diferentes, mas manteve
uma mesma ideia. Percebam aqui entre quem é o personagem da primeira foto e quem é o personagem da segunda. Olhem as expressões. Que tipo agora de intertextualidade eu tenho aqui? Eu tenho a paródia. Percebo que a paródia, o objetivo dela é fazer uma crítica. E essa crítica é de uma forma humorada, certo? É para você sorrir lá na sua mente, não é dar gargalhadas. É para se divertir, mas é para você pensar. Olhe só como Leonardo DiCaprio, ele professor enrolou, né? É Leonardo DiCaprio. Ele olha para ela apaixonado e olha como é que agora o Simpson ali tá olhando para a esposa, certo? É uma brincadeirinha ali para relacionamentos. Então isso é uma intertextualidade. Bom, então nessa próxima aula nós vamos trabalhar com esse tema, intertextualidade. E aí nós vamos ver todos esses elementos aqui, a paródia, a epígrafe, a pastiche, o pastiche, a citação, a paráfrase, a alusão e o hipertexto. Nós vamos trabalhar com eles dentro da intertextualidade. Por que usar isso? Para nos deixar o nosso texto dissertativo argumentativo mais rico, certo? Para que eu não repita palavras, não repita ideias. Então, uma coisa tranquila, certo? Que vimos nessa nossa aula, e eu fico feliz porque vocês também estão felizes. Você, particularmente, meu aluno do coração, está feliz aí, né? Nem os meninos. Acabou a nossa aula de hoje, beleza? Vejo vocês na próxima aula animadíssimos. Beijinho da prof. Tchau.